Vocês devem ter ouvido falar sobre o termo endobelly, né? Aquela barriga da paciente com endometriose que fica super inchada, tudo. Então hoje a gente vai falar sobre saúde intestinal e endometriose. Nada melhor do que a gente estar mais uma vez com a Pri aqui para a gente falar sobre o tema. Pri, fala um pouquinho para a gente como a saúde intestinal pode influenciar a endometriose. Claro, é um prazer estar aqui novamente e falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a saúde intestinal. Quando a gente pensa na saúde intestinal, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse intestino nas mulheres com endometriose. Porque assim como você falou, a gente tem bastante desconforto aí de abdômen distendido, de dores intestinais. Então, a saúde intestinal, ela é primordial, vamos dizer assim, no tratamento nutricional. E o que acontece? A gente tem uma microbiota intestinal, onde ela é uma barreira protetora. Vamos dizer que ela é como se fosse realmente uma barreira que protege ali para que substâncias indesejáveis não entrem e caiam na corrente sanguínea. Não entrem no meio interno e caiam na corrente sanguínea. E isso ocorre, né, quando a gente não tem uma saúde intestinal bacana, uma saúde intestinal íntegra, a gente pode ocorrer ali um espaçamento entre uns enterócitos, que é a constituição dessa barreira. Então a gente tem esse espaçamento entre os enterócitos e ele permite com que essas substâncias indesejadas caia na corrente sanguínea e causando ainda mais uma inflamação. E inflamação, todo mundo sabe aqui que é algo que toda mulher ali com endometriose está cursando. E o interessante é sempre com que esse nível de inflamação ele esteja mais baixo e a gente esteja sempre modulando esse processo inflamatório. Então, o intestino, ele é realmente responsável pela essa parte aí protetora, né, para que impedindo com que mais processo inflamatório seja gerado nessa mulher. Então, a integridade dessa microbiota, ela é imprescindível. E isso a gente vai ter aí com alguns hábitos de vida e de alimentação, enfim, vários hábitos que a gente pode ter e melhorar essa microbiota para que possa impedir de ter mais inflamação nessa mulher. Eu vou te fazer uma pergunta que parece boba, mas que eu Sim. acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é. O que é microbiota? A microbiota é realmente ali como eu falei, é uma barreira, né, uma mucosa na região do intestino que ela vai envolver ali o intestino, onde tem ali presente nessa microbiota os nossos enterócitos, né, que é constituída por essa barreira. Então, nós temos a microbiota, temos ali microbiota vaginal, temos a microbiota, né, que é essa mucosa, né, na região da cavidade oral e principalmente na região intestinal. Então, realmente é como se fosse uma mucosa, uma mucosa protetora ali, como eu falei, para que a gente não tenha essa presença de invasores. E a microbiota, ela também possui organismos vivos, né? Sim, existem bactérias Exatamente. que formam essa microbiota que Isso. ajudam a proteger também, não é? Exatamente. Não sei se algumas pessoas já ouviram falar sobre a disbiose, né? Então, a disbiose que pode ser tanto intestinal como a disbiose vaginal, que é quando a gente tem esse desequilíbrio dessas bactérias, onde a gente tem mais presença de mais bactérias patogênicas do que as bactérias benéficas, bactérias boas. Então, essa microbiota ela tem que estar sempre em equilíbrio. Isso aí, então quando ela fala de microbiota intestinal, só para trazer um exemplo prático para todas as mulheres, vamos lembrar de candidíase, né? Candidíase é muito relacionado à microbiota vaginal. Então assim, muitas mulheres vêm no consultório falando que usaram algum antibiótico por uma dor de garganta, por uma pneumonia, enfim, uma dor de ouvido e de repente apresentaram uma candidíase. Por que isso aconteceu? Porque aquele antibiótico matou as bactérias que estavam causando aquela dor de ouvido, mas também matou as bactérias que estavam causando a proteção da vagina. E aí, um fungo, que é a cândida, teve a oportunidade de crescer e levou a candidíase. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é uma microbiota. A microbiota é formada na sua grande maioria, por bactérias que estão lá em equilíbrio para proteger determinado órgão. Tá? Então essa é a relação interessante também com o intestino. Quando a gente fala em intestino, a gente tem as fezes. As fezes estão cheias de bactérias, né? Então a gente tem uma microbiota, que é um exército de proteção do intestino, que impede que as bactérias ruins das fezes, do bolo fecal, adentrem
a corrente sanguínea. Acho que isso é importante da gente falar. E já que a gente está falando de cocô, já que a gente está falando de fezes, tem uma amiga nossa que sempre fala sobre beber água de cocô. Né? Nossa, como assim, gente? Como que isso é possível? Explica um pouquinho pra gente. Então, existem duas formas do nosso corpo ser hidratado, né? Uma é bebendo água, se hidratando, e a outra é bebendo a água de cocô. Então, mas como assim beber água de cocô? Então, o nosso corpo, quando ele não está bem hidratado pela via normal, né? Ele percebe que ele está ali, ele está em estado de desidratação, ele começa a pegar a água das fezes. Ele reutiliza aquela água. Então pensa, as fezes, né, é ali a escória, é tudo que tem que ir embora do seu corpo. Imagina pegar essa água que deveria estar sendo eliminada. Então é algo que não é bacana, por isso bebam água. Vamos pensar num exemplo também prático. Muitos prédios hoje em dia possuem um negócio chamado água de reuso. O que é isso? Toda a água das pias, do chuveiro e tal, vão para um compartimento especial para ser reutilizado na descarga, ponto. Essa água de reuso, ela não vai ser reutilizada na torneira, não vai ser reutilizada no chuveiro, não vai ser reutilizada no seu filtro, ela vai ser reutilizada na descarga. Porque essa água de reuso, ela é água que pegou todas as impurezas de uma limpeza dos corpos das pessoas, tá? Então imagina se você utilizar essa água de reuso para tomar banho. É algo um pouco não muito agradável, né? Sim. Então, quando você fala em beber água de cocô, é algo semelhante com isso. É aquela água de reuso. O corpo está reabsorvendo aquela água porque precisa reidratar o corpo, né? Porque você ingeriu pouca água. Então, como ela disse, bebam água para evitar beber água de cocô. Exatamente. E vamos falar mais um tema aqui que eu acho que é importante a gente falar, que é sobre a associação que a gente vê entre endometriose e síndrome do intestino irritável. Eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. As mulheres com endometriose é bem comum, né, ter essa associação, cursar de síndrome do intestino irritável. Por ser uma questão inflamatória, inclusive a síndrome do intestino irritável é uma doença inflamatória crônica, né, uma doença ali intestinal que compromete o intestino. Então, quando a gente tem a associação dessa endometriose com a síndrome do intestino irritável, essa mulher ela ainda sofre mais, porque ela vai ter mais questões ali de distensão abdominal, de muitas dores, e não só associada à endometriose, que é normal, mas também a essa outra patologia que ela está tendo ali envolvida. E quando a gente fala sobre intestino, trabalhar essa microbiota, trabalhar a parte alimentar nessa questão, porque ela tem desses dois problemas, essas duas doenças, é super importante. Então, olhar não só para a endometriose, mas também olhar para a síndrome do intestino irritável e tentar alinhar as duas condutas. Uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, melhorando toda a parte ali da microbiota intestinal, com práticas e condutas de estilo de vida saudável, que vai favorecer muito o tratamento. Acho que é importante a gente falar que a síndrome do intestino irritável é uma síndrome, ela não é uma doença específica. E ela é uma síndrome que o diagnóstico é de exclusão, né? Então, assim, a gente pesquisa outras causas para aqueles sintomas da paciente. Então, mais uma vez, é uma síndrome, é um diagnóstico que é feito com base na clínica da paciente. Então, a gente precisa ouvir o paciente, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, precisamos ouvir os pacientes. Ouvindo os pacientes, a gente vai conseguir fazer a maior parte dos diagnósticos. E aí uma coisa que eu queria aproveitar o gancho, a gente já viu alguns trabalhos falando sobre uma dieta Low Food Map. Então eu queria que você falasse para o pessoal que está nos ouvindo o que é uma dieta Low Food Map e se ela seria interessante ou não a paciente com endometriose ou paciente com síndrome do intestino irritável. Certo. Como você falou, é uma doença, uma síndrome, né, a síndrome do intestino irritável,
que precisa ser bem individualizado. Tem que ter esse olhar, principalmente tanto o médico quanto a nutricionista precisa identificar essa individualidade dessa paciente, inclusive aplicando aí a estratégia da dieta Low Food Map. Porque quando a gente fala de dieta Low Food Map, quer dizer o quê? É fazer uma exclusão de carboidratos que são altamente fermentáveis. Então, a gente vai analisar, observar e avaliar aquela paciente, todas as queixas intestinais que ela tem e fazer a exclusão desses carboidratos, que muitas das vezes são alimentos até saudáveis, mas que para o caso dela não é bacana. E quando você perguntou se é aplicável para mulheres com endometriose, a gente percebe que mulheres que têm endometriose, mas não cursam de síndrome do intestino irritável, se beneficia com uma dieta individualizada, claro, com uma dieta Low Food Map, porque são alimentos que causam muita fermentação ali naquela região do intestino, que pode agravar ainda mais os sintomas que essa paciente pode ter, né? E uma coisa que às vezes eu acho pouco prático de se colocar em prática, né? Porque assim, um refogado de cebola e alho Sim. é proibido na Low Food Map. Né? Então, às vezes eu acho que é uma coisa muito importante da gente exatamente ir tateando e sentindo paciente a paciente para ver se aquilo vai ser viável, porque também não adianta nada a gente prescrever algo que a gente sabe que não vai ser adotado pelo paciente. Né? Então, por mais que a gente veja estratégias interessantes, resultados teoricamente interessantes, a gente também tem que pesar se isso é aplicável ou não na prática clínica. Exatamente, por isso que o olhar individual é importante. Olhar se realmente, até porque não quer dizer que todos os alimentos que são altamente fermentáveis vão causar esse desconforto nessa mulher. Tanto nas que cursam da síndrome do intestino irritável, quanto na mulher que tem só a endometriose. Tem, por exemplo, pacientes que apresentam sensibilidade ao brócolis e outras que não apresentam, e as duas têm ali tanto a síndrome do intestino irritável quanto a endometriose. Então, é perceber e analisar bem a questão individual e quais são as sensibilidades que essa paciente tem. E também aplicar isso na clínica, porque realmente fazer uma comida sem alho, sem cebola pode parecer aí um pouco difícil para algumas pessoas. Então, identificar esses pontos e trabalhar em cima disso. Perfeito, eu acho que o recado para casa que fica é exatamente esse: individualização sempre. Né? Ver o que é aplicável e o que não é. Obrigado, Pri, mais uma vez por compartilhar tanta informação conosco. Eu que agradeço.